Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de segunda-feira, que tem como tema Amor Abnegado. Então fica aqui com a gente, mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho e seguir a gente no Instagram, @adventista_caxambi, beleza? E aí a gente começa com um trecho de 1 Coríntios 9, do 1 ao 6, que diz assim: Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Então aqui Paulo ele vai citar algumas questões, algumas abnegações que ele fez, né, porque ele considerava que iam favorecer o evangelho. E aí, aqui na lição vai falar que Paulo é um exemplo concreto de amor abnegado por Cristo e pelos irmãos, porque ele abriu mão de vários direitos que ele tinha e ele preferiu simplesmente não ter, né? E aí a Bíblia vai citar, a lição vai citar 3 direitos, e aí começa com comer e beber. Paulo ele poderia simplesmente viver do que o evangelho daria para ele, né? Inclusive a Bíblia vai dizer que era para o povo de Deus, né? Enfim, quem estivesse ali trabalhando para o evangelho, viver do evangelho, né? Então receber, por exemplo, alimento e assistência, né? Algum tipo de assistência para poder sobreviver. Então, alimento representava assistência financeira. Paulo não aceita essa assistência financeira. Ele, na verdade, acabava trabalhando, fabricando tendas, então ele tinha um trabalho para além do evangelho, né? Então ele abdica desse ponto para poder, enfim, né, servir da melhor forma, porque ele achava que isso era importante. E o segundo ponto vai dizer, né, levar uma esposa crente. Um apóstolo casado podia viajar em missão acompanhado da esposa, com despesas custeadas pela igreja. Porque a esposa, querendo ou não, né, é um auxílio, né? Até mesmo, assim, um pastor, a gente pega... A esposa acaba se envolvendo também, então ela ir junto dá aquele apoio, aquele suporte emocional, ministerial, por que não? Mas até nisso Paulo se absteve, porque a Bíblia vai dizer que Paulo era solteiro, Paulo não tinha esposa, então ele tinha, assim, sobrava mais direitos para ele, que ele não ia usufruir por não ter uma esposa. E aí, o terceiro ponto vai falar sobre trabalhar para viver. E aí, Paulo e Barnabé tinham o direito de receber um salário, né, pelo trabalho missionário, mas eles tinham outras ocupações. Então, eles meio que se sustentavam para poder trabalhar pelo evangelho. Então, era mais um direito de que eles abdicaram para poder, enfim, né? Aqui no final da lição fala assim: Assim, ele se apresentou como exemplo de abnegação, argumentando que isso favorecia a pregação do evangelho em Corinto. Então, Paulo ele mostra aqui para a gente que viver para Cristo, às vezes, vai exigir da gente abnegações, né? Paulo ele pensava muito mais no evangelho do que em si mesmo. Então, ele era um grande pregador do evangelho porque ele literalmente colocava outras pessoas, enfim, na prioridade do seu trabalho. O trabalho que ele fazia, viajar, pregar o evangelho, era mais importante para ele do que, às vezes, satisfações pessoais, né? Enfim, confortos pessoais e direitos, que eram direitos naquela época. Outros apóstolos usufruíam desses direitos, mas ele preferiu não usufruir. E ele segue o exemplo de Cristo, que sempre colocava as pessoas em primeiro lugar antes mesmo de se colocar, quando ele também tinha muitos e muitos direitos, até mais do que Paulo. Mas Paulo, ele se colocava como esse ministro do Senhor, esse mensageiro do Senhor para aquele tempo. Ele preferia colocar assim os direitos do próximo dele, ao invés dos direitos dele, que ele também tinha direito. Ficou um pouco redundante, mas deu para entender. Por conta desse amor abnegado realmente que ele tinha, primeiramente por Cristo e, em consequência desse amor por Cristo, amor ao próximo também, que é isso que nos ajuda a ter o amor ao próximo quando a gente ama a Deus acima de tudo. Isso me lembrou muito a história do bom samaritano, né? Porque quando a gente olha essa história, a gente não tem noção, mas o quanto que ele teve que se abdicar de coisas pessoais dele para poder ajudar, né? Quando a gente vê, por exemplo, ele chegando ali vendo um judeu, né? Ele sendo samaritano, ele abdica daquele preconceito que já é prévio, né? Que já existia entre eles. Ele oferece vinho e óleo para poder colocar ali no curativo. Ele mexe na ferida de alguém. Isso é uma coisa, não sei se vocês já fizeram, já tiveram contato com fazer curativo, é uma coisa desconfortável.
Eu imagino que aquele homem ele estava muito, muito, enfim, depredado, ele é vítima, né, de ladrões, então eles deixam ele quase semi-morto. Imagina o quanto de ferimento que ele não tinha, né? Ele literalmente pega essa pessoa, coloca no animal dele, né? A Bíblia vai falar que ele carrega essa pessoa. Então, carregar uma pessoa quase falecida, né, que está ali mole, isso é difícil, a pessoa fica pesada, então ele se cansa e aí ele, para finalizar, ele ainda deixa dinheiro, né, na hospedaria, deixa o dinheiro dele e fala, se precisar de mais eu volto aqui para poder buscar. Então também é um exemplo de abnegação, né, que a gente pode levar para nossa vida. A vida com Cristo vai exigir essas abnegações e, assim, quando a gente ama o próximo, a gente também vai fazer abnegações, mas tudo isso faz parte do amor, né? O título da lição é Amor Abnegado. Eu acho que quando a gente ama alguém, a gente abdica de várias coisas para poder favorecer essa pessoa, enfim, dar o melhor para ela, né? São sacrifícios que a gente faz e que outra pessoa pode fazer pela gente. Acaba sendo uma troca. E mesmo que não venha do lado da pessoa, mas vai vir por Deus de alguma outra maneira, não é mesmo? Então, vamos fechar nossos olhos para orar nesse momento. Senhor, essa lição, mais uma vez, tem falado sobre o amor ao próximo, sobre como a gente pode melhorar o nosso relacionamento, não fazendo coisas que firam outras pessoas, mas sim que possam unir elas ao Senhor e nos unirmos a elas também como corpo, como unidade de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar a manter sempre essa unidade viva, essa unidade saudável, essa unidade bíblica como o Senhor deseja. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então fique com a gente para os próximos vídeos. Liga o sininho aí para poder não perder nada, que aí chega a notificação para você no seu celular. Mas também se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram, @adventistas_caxambi, beleza? Tchau, tchau. Até amanhã.